Oi, pessoal, tudo bem? O livro que vamos analisar hoje é o livro Vitorianas Macabras, da editora Darkside. Apesar de que eu não gosto muito dessa editora, por diversos motivos, mas principalmente porque ela publica livros com temática muito pesada e baixo astral. Este livro, pelo menos, é uma exceção. Vitorianas Macabras é uma antologia com uma curiosa seleção de contos de terror gótico e que também tem uma primorosa apresentação gráfica, que é a marca registrada, da Darkside Books. Antes de continuarmos, eu quero pedir que vocês deixem aqui o seu like, comentem, compartilhem. Isso é vital para o nosso canal continuar crescendo. Com uma edição caprichada, o livro atrai muitos leitores modernos, que são, digamos assim, atraídos mais pela ilustração, talvez, do que propriamente pelo conteúdo. E é impossível não falar do belo invólucro, todo em preto e vermelho, emblemáticas essas cores, não é mesmo? O preto simbolizando o dark, o sombrio, o escuro. O vermelho provavelmente é o sangue. Bem, a editora é especializada na temática de horror. Inclusive, a arte gráfica desse livro é bonita, eu não nego. Mas eu li apenas o e-book. Eu mesma, apesar de reconhecer que o design gráfico é bonito, não gostei nem da capa, que tem uma bruxa vestida de preto, rodeada de serpentes, com um bode preto atrás dela e segurando o crucifixo ao contrário. Também não gostei das ilustrações internas, não. Caveiras, esqueletos, mulheres com véus pretos, uma bruxa montada em um bode preto. Não faz o meu gênero esse tipo de coisa. Mas enfim, embora a introdução feita por Márcia Heloísa seja profundamente feminista, o conteúdo é bom. Eu não sei qual a grande diferença entre um conto vitoriano escrito por um homem e outro escrito por uma mulher. Para mim é tudo igual, mas, no entender da editora e das tradutoras, parece que contos escritos por mulheres têm algo a mais e etc e tal. Claro, a conversa sempre envereda para o tal protagonismo feminino na era vitoriana. O que realmente me interessa é se os contos são ou não são bons. Organizada e traduzida por Márcia Heloísa, a antologia traz 13 contos escritos por mulheres, muitas delas pioneiras no gênero do horror, mas que acabaram caindo no esquecimento. A introdução feita por Heloísa situa o leitor no contexto histórico, abordando uma narrativa bem feminista, digamos assim, falando da mulher na sociedade vitoriana até as peculiaridades do reinado da Rainha Vitória, que marcou a produção literária do período. O livro ainda se diferencia por trazer mini-biografias das autoras antes de cada conto. Embora os enredos possam parecer meio previsíveis aos olhos dos leitores modernos, vale lembrar que estas autoras foram as precursoras de muitos dos clichês que hoje conhecemos, e as suas histórias então merecem ser apreciadas dentro do seu contexto histórico. Este livro é uma boa leitura, pois alguns dos contos são bem escritos e muito envolventes. Eu não vou citar todos, mas 6 dos contos que eu considerei, sem sombra de dúvida, os melhores. A Porta Sinistra, por Charlotte Riddle. A Porta Sinistra, escrito por Charlotte Riddle em 1882, é uma história de fantasma que desafia as expectativas do leitor com seu jogo de ilusão e mistério. A trama segue um jovem em dificuldades financeiras que, ao ouvir
que um lorde oferece uma boa quantia em dinheiro para quem desvendar o mistério de uma porta que não permanece fechada, prontamente ele aceita o desafio. Ele se instala então naquela mansão isolada e logo ele reconhece a tal porta problemática e ele começa então a testemunhar eventos muito bizarros. Ao explorar os arredores, ele vai encontrar o antigo dono da casa, que revela um fato sinistro. Esse encontro vai levar o jovem a suspeitar que há mais em jogo do que apenas uma porta enferrujada. O conto se desenvolve como um mistério sobrenatural e equilibra o suspense e a expectativa do leitor até o fim. O Mistério do Elevador, escrito por Louisa Baldwin e publicado em 1895, é um conto de fantasma curto e impactante que se passa no ambiente prosaico de um hotel de luxo. O enredo é centrado num ascensorista que, depois de anos de trabalho repetitivo, conhece os hábitos dos hóspedes e vive uma rotina sem surpresas, até a noite em que o encontro assustador vai mudar tudo. A história começa de forma simples, com o protagonista fazendo o seu trabalho habitual, quando um homem entra no elevador no segundo andar em um horário inesperado. Apesar de achar estranho, o ascensorista faz o que sempre faz, levando o homem ao térreo. Porém, momentos depois, ele descobre uma terrível verdade que vai assombrá-lo profundamente e levá-lo a abandonar o seu emprego. Mortos em Mármore, por Edith Nesbit. Mortos em Mármore é uma narrativa muito legal que combina elementos de folclore, fantasia e suspense, criando uma atmosfera de inquietação sutil. A história gira em torno de um casal jovem que se muda para uma charmosa cabana, uma casa rural, em uma vila, um vilarejo bem tranquilo no interior da Inglaterra, buscando paz e sossego. Contudo, a tranquilidade do casal logo será perturbada por uma antiga superstição local. Ao contratar uma empregada para ajudar nas tarefas domésticas, o marido estranha quando ela inesperadamente pede demissão, mencionando que não pode permanecer em uma casa que foi palco de coisas horríveis no passado. Ela revela uma lenda local que fala dos, aspas, mortos de mármore, efígies de cavaleiros medievais que na véspera do dia de Todos os Santos, ou seja, na véspera do Halloween, ganham vida, saem das suas lajes na igreja e caminham pela vila. Edith Nesbit desenvolve a história de maneira bem habilidosa, criando uma sensação de desconforto que envolve o casal e o leitor. A trama não apela para o horror explícito, mas para o suspense e a sugestão. O desfecho é dramático e reforça o poder das lendas e das superstições sobre a realidade, deixando o leitor com uma impressão duradoura. Mortos em Mármore é um conto que equilibra o suspense e o gótico com maestria. O Coche Fantasma, por Amelia B. Edwards. O Coche Fantasma, conto escrito por Amelia B. Edwards e publicado em 1864, é uma narrativa curta que explora o clássico tema dos veículos fantasmas. A história vai se desenrolar quando o protagonista, que é um jovem caçador, se perde nas charnecas inglesas durante uma tempestade e, ao buscar abrigo em uma casa isolada, ele encontra um anfitrião que vai acolhê-lo e lhe oferecer uma solução para voltar para casa. Depois de um jantar muito reconfortante, o rapaz é informado de que uma diligência passaria nas proximidades e poderia levá-lo de volta. Contudo, a região carrega uma história bem sombria. Quase uma década antes, uma diligência sofreu um terrível acidente, despencando de um morro e matando todos os passageiros. A tensão vai aumentando, à medida que o protagonista, naquela ânsia de voltar logo para casa, acaba pegando a diligência errada
Isso mesmo, ele pega a diligência fantasma. O conto é um exemplar perfeito do suspense vitoriano, com aquela atmosfera de mistério e perturbação. Amélia Edwards utiliza bem a descrição do cenário sombrio das charnecas e o folclore local para construir uma narrativa que prende o leitor e nos dá muitos calafrios. O Conto da Velha Ama, por Elizabeth Gaskell. O Conto da Velha Ama, escrito por Elizabeth Gaskell e publicado em 1852, é uma narrativa clássica do gênero gótico vitoriano, onde mistério, assombrações e uma mansão em ruínas se entrelaçam para criar uma atmosfera sombria e envolvente. A história é contada por uma antiga ama, uma babá, que agora, cuidando das crianças de uma família, relembra os acontecimentos perturbadores que ela viveu na juventude, ao lado da mãe das crianças, a jovem órfã Rosamond. A trama então vai se desenrolar em uma gigantesca e decadente mansão pertencente à família Furnival, onde Rosamond foi acolhida após a morte dos pais. O ambiente é repleto de elementos fantasmagóricos, desde a presença enigmática da idosa senhorita Furnival, que apesar de tratar bem a menininha e a sua ama ou babá, esconde segredos sombrios, até que as manifestações sobrenaturais começam a assombrar a mansão. Elizabeth Gaskell constrói a narrativa com um desenvolvimento gradual, inserindo elementos assustadores de forma sutil, como visões inesperadas e uma música misteriosa que emana de um órgão à noite, criando uma crescente sensação de que algo terrível está à espreita. A história, marcada por um início assim um pouco lento, ela vai ganhando intensidade à medida que a trama vai avançando. O Conto da Velha Ama é um exemplar perfeito de como Elizabeth Gaskell dominava a arte de criar atmosferas sombrias, onde um passado cruel de uma família e uma maldição se misturam, resultando em uma narrativa que continua encantando até os dias de hoje. Este conto foi, na minha modesta opinião, o melhor de todos do livro inteiro. Mas tem ainda mais um conto que eu destaco: A Sombra da Morte, de Mary Elizabeth Braddon. Em A Sombra da Morte, Mary Elizabeth Braddon mergulha em um conto gótico que explora o horror psicológico e a tragédia pessoal. A narrativa vai girar em torno de uma mocinha órfã que, depois da morte do pai, é forçada a aceitar um emprego em Wildhat Grange, uma mansão com uma reputação ruim. Sem muitas alternativas, ela se vê acomodada em um quarto conhecido por um passado sombrio, um lugar que lentamente começa a drenar a sua vitalidade e a sua saúde. A atmosfera do conto é carregada de uma tensão crescente. O quarto onde a moça é alojada não é só um espaço físico, mas também é o símbolo de um destino sombrio. As visões de sombras fantasmagóricas e as vibrações estranhas que a moça começa a sentir são descritas com um tom que evoca um verdadeiro medo gótico. A sua condição física e emocional vai se deteriorando. A história mostra como o horror pode se manifestar, não só no mundo sobrenatural, mas também em aspectos profundamente pessoais e psicológicos. O conto é narrado com muita sensibilidade e acentua a crueldade da situação daquela moça, não é? Daquela jovem órfã que é ignorada e desconsiderada pelos demais moradores da mansão. Ninguém tem piedade da moça. Seus temores são minimizados e sua condição é tratada com ceticismo. A ausência de compreensão e de apoio das demais pessoas
só faz crescer a sensação de desesperança e de isolamento da jovem. A Sombra da Morte é uma combinação de mistério e tragédia e faz um certo paralelo com o tom gótico de O Conto da Velha Ama, embora com um final mais triste. A história é um retrato bem poderoso do impacto que um ambiente hostil e a indiferença alheia podem causar em uma pessoa. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Compartilhem com amigos, conhecidos e com pessoas que vocês sabem que gostam de uma boa leitura clássica. Até os próximos vídeos.